Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, iniciamos o tempo comum após a festa do batismo do Senhor com o segundo domingo do tempo comum, o tempo litúrgico mais longo, no qual já se inicia com o chamado à vocação. Ouvimos o chamado do jovem Samuel, que desde tenra idade, pequenino, foi colocado junto ao servo de Deus Eli no templo. Nós ouvimos que ele, em um certo momento, ouviu esta voz que o chamava pelo nome e o chamava insistentemente. Ele, como era jovem, pequeno nas coisas de Deus, imaginou muitas vezes que fosse o homem de Deus, o servo de Deus Eli, que o chamasse. Mas em todos estes momentos, mesmo ouvindo esse chamado e pensando que fosse Eli, um homem como ele prontamente se colocou a serviço. Sempre disse: estou aqui, aqui estou. Tu me chamaste, aqui estou. O próprio servo de Deus vai entender, depois desses 3 chamados, que era o Senhor Deus que se colocava ao lado de Samuel, desde a tenra idade, para chamá-lo para grandes obras. E então instrui ao menino Samuel: quando o Senhor te chamar de novo, quando tu ouvir essa voz, diga, fala, que teu servo escuta. Esta para nós é uma chamada de atenção. O Senhor Deus raramente se manifesta com voz audível. Raramente algum de nós vai ouvir Deus falando a seus próprios ouvidos. Raramente vai sentir a presença de Deus ao seu lado, como o menino Samuel. São poucos as pessoas relatadas na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, que ouviram e até mesmo viram a Deus. No entanto, Deus continua a nos falar. Assim nos ensina a Igreja, já desde o Concílio Vaticano I, que nós podemos conhecer a Deus e ouvir a Deus através do mundo em que vivemos. Seja nas obras de Deus, da natureza, seja nas coisas e nas circunstâncias em que vivemos. É ali que devemos afinar o nosso ouvido para ouvir o que Deus nos quer falar. Portanto, aqui já se delinea, já se desenha de forma mais incipiente, mais inicial, aquilo que vamos ouvir e que ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus Cristo, nosso Senhor, não saiu batendo perna pela Galileia e pela Judeia e escolhendo aqueles que ele iria preparar para o ministério. Podemos ver que aqui, quando Jesus passava por aquela região onde João batizava, após o seu batismo, após o batismo, ele inicia a sua vida pública, o seu ministério, e então João aponta: é este o Cordeiro de Deus, é este que vai dar a sua vida por nós. Imediatamente, nos diz São João, 2 destes discípulos de João o abandonam. Obviamente que deviam o abandonar, porque João veio apenas anunciar e mostrar quem seria o Cordeiro de Deus. 2 destes discípulos que seguiam João há muito tempo o abandonam e passam a seguir Jesus. Mais adiante nós vamos ouvir que todos os discípulos de João, todos aqueles que seguiam João, passam a seguir Jesus. E para quê? Porque se já encontraram o Cordeiro, já encontraram aquele a quem verdadeiramente deviam seguir, obviamente que aquele que pregava a vinda caiu por terra, já não há mais necessidade dele. E então eles perguntam: Senhor, onde moras? Ou, de outra forma, na linguagem destes homens: Senhor, onde é que tu paras? Eles usam esse termo. Onde é que tu te paras? Onde é que tu te quedas? Onde é que tu fica? É o que nós chamamos de onde é que tu mora.
onde tu moras? É uma pergunta muito reveladora, porque sabiam que Jesus, assim como João também, seria um mestre itinerante que iria de lugar em lugar, mas eles querem saber aonde ele se instalou, onde é que ele está fixamente, para aí ficar também. Nós vamos ouvir esse tipo de pergunta e esse tipo de afirmação durante todos os evangelhos. Basta prestarmos atenção quando os discípulos encontram um lugar propício, eles querem ficar com Jesus naquele lugar. Nas cidades em que foram bem acolhidos, eles querem construir uma morada para o Mestre. No monte, também, onde o Senhor tem a sua transfiguração, Pedro vai dizer: Senhor, vamos construir aqui 2 tendas para ficar aqui. Ou seja, eles têm uma ideia de que o Senhor não passa, ou não deveria passar, mas deveria permanecer. Este pequeno erro nós também corremos muitas vezes. Nós achamos que encontramos Deus, que encontramos Jesus apenas dentro da igreja. Sim, aqui nós o encontramos na Santa Missa, por meio da sua palavra, por meio de seu Espírito, que disse que estaria conosco quando nos reunimos para rezar e fazer as obras em seu nome, e em corpo, alma, sangue e divindade na Eucaristia. Mas o Senhor também é encontrável no nosso dia a dia, lá na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lugar de estudo, aí no meio da rua. O Senhor é encontrável em todos esses lugares. E então o Senhor diz, Ele não diz: eu moro na rua tal, eu vivo em tal cidade. Ele diz: vinde e vede. Ou seja, sigam-me e vocês verão onde eu moro. Aqui vem aquele, digamos, contrato inicial que fazemos com Deus. Ao reconhecer o Messias, ao encontrá-lo, nós devemos ver aonde ele está, buscá-lo, para então segui-lo. E aqui se mostra, neste Santo Evangelho, aquilo que São Paulo vai falar, e nos falou na primeira carta aos Coríntios. São Paulo está falando do corpo, da imoralidade que muitas vezes cometemos com o corpo. Mas vejam que São Paulo não incide sobre isso como se fosse o problema principal. É um dos problemas, sim, mas ele diz: nós por acaso ignoramos que somos membros de Cristo? Claro, se fomos batizados, pertencemos à igreja, que é a esposa de Cristo, e portanto somos membros de Cristo. E devemos aspirar a chegar a uma perfeição tal que nem com nossos corpos nós pequemos. Mas, diz o Senhor, por meio de São Paulo, quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Nós que fomos batizados e queremos seguir o Senhor e procuramos seguir, nós somos um com Ele. Nossos pecados não afetam o Senhor, afetam a igreja, a esposa do Senhor. Afetam os demais irmãos, como também nossas virtudes e tudo aquilo que pudermos fazer de obras boas, que nos levam, contribuem para a nossa santificação, santificam também a igreja. Assim como nossos pecados pessoais e pecados comunitários afetam a santidade da igreja, assim também as boas obras e a busca da santidade afetam a igreja. O primeiro de forma negativa, o segundo de forma positiva. Portanto, crer no Senhor e aderir a Ele é um constante caminhar para encontrar o Senhor. Não é algo parado. Ou seja, nós não podemos incorrer naquele erro de pensar que na igreja devemos viver santamente, fora daqui vivemos de qualquer maneira, ou esquecemos que somos cristãos ao cruzar a porta da igreja. É uma luta dura, lutar contra os vícios, os pecados, sim, ninguém pode negar isso, mas aí nos socorre a graça de Deus, que já nos dá e já nos move o Espírito para buscarmos a perfeição. Não é obra de um dia, não é obra de um mês, é obra de toda uma vida buscar a perfeição até este ponto de chegarmos a dizer: todo o meu ser pertence a Jesus. Eu sou um com Ele, meu corpo, meu espírito, minha alma. Tudo isso é
Repito, obra para toda uma vida. Obra essa que devemos iniciar hoje. Obra essa que devemos pedir a graça do Senhor para nos manter. As leituras de hoje, que nos chamam à prontidão no serviço ao Senhor, nos revelam também este momento importante de encontro com o Senhor. Há muitos e muitas que já foram batizados e até hoje não se encontraram com o Senhor. Podemos dizer, pelo menos pela minha experiência pessoal, que há mais batizados que ainda não se encontraram com o Senhor do que aqueles que não foram batizados. Há tantos irmãos que não foram batizados e que até nunca ouviram falar de Jesus, mas já o encontraram no pobre, no doente, no enfermo, no serviço que prestam aos irmãos. Eles prestam este serviço a Cristo sem saber, e quando o sabem, enchem-se de alegria, porque verdadeiramente desvelaram o rosto do Senhor. Nós muitas vezes temos esta aproximação apenas intelectual com o Senhor. Vou à missa, cumpro o preceito, rezo, mas no meu dia a dia eu não falo com o Senhor, eu não converso com Ele, eu não o encontro, eu não o deixo entrar em minha casa, na minha vida. Aquele que adere ao Senhor, de São Paulo, torna-se um só com Ele. Nós ouvimos que entre estes dois discípulos de João, que deixam de seguir João e passam a seguir a Cristo, e fazem essa pergunta importante: Mestre, onde é que tu paras? Onde é que tu te quedas? Onde é que tu moras? Nós queremos ir até aí. Um deles era André. Na tradição da igreja se diz André foi o primeiro chamado, o primeiro que recebeu o chamado. Nesta versão do Evangelho de São João, ele não recebeu um chamado, ele foi atrás, mas não ficou para si. O que ele fez? Imediatamente, após saber aonde o Senhor se encontrava, ele parte e vai até seu irmão Simão e diz: Simão, encontramos o Cristo, aquele que nós procurávamos. Encontramos o Cristo. Aqui vem este segundo aspecto da nossa fé: não só buscar encontrar o Senhor no nosso dia a dia, fazer com que a presença dele esteja conosco em todos os momentos, mas transmitir aos outros esta boa nova: eu encontrei Jesus. Ele não é uma ideia, ele não é uma doutrina, porque há muita gente que pensa que Jesus veio trazer uma doutrina, ou que Jesus veio trazer uma ideia, e então passa a tratar Deus apenas como uma coisa meio de uma imagem, como uma ideia que tem na cabeça. Não, Deus, o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, que acampou entre nós, nos diz os Evangelhos. Por isso ele se chama Emmanuel, aquele que mora conosco, aquele que está conosco. E portanto, a nossa tarefa de buscadores de Deus é buscar Cristo todos os dias na nossa vida. Não ter uma relação formal com Deus. Muitos têm essa relação de rezei isto, rezei aquilo e já cumpri as minhas obrigações. As orações, que são importantíssimas, são para nos educar na fé, para nos disciplinar na fé. Há muitos irmãos que buscam até viver a doutrina, sabem a doutrina de cor e salteado, conhecem até os concílios e tudo que os papas nos ensinaram e disseram, mas não buscam encontrar a Deus. Recordo aqui da tradição judaica um grande rabino do século XVI que conhecia toda a Sagrada Escritura, palavra por palavra, letra por letra, e sabia, como fazem os mestres rabinos, identificar e interpretar letra a letra, sílaba a sílaba, e passava o seu dia assim, quase 20 horas, estudando a palavra de Deus.
Este homem era muito famoso, mas todos diziam em deboche sobre ele que ele era um homem tão ocupado em conhecer a doutrina que não tinha tempo para Deus. Ele ficou famoso assim. Era tão ocupado em conhecer a doutrina que não tinha tempo para Deus. Levou uma vida inteira de estudo, de aprofundamento intelectual da fé, mas nunca chegou a saber quem é Deus, porque não se deixou conhecer por Deus, nem deixou que o Senhor chegasse na sua vida. E aqui entra o formalismo esse que mata a fé. Portanto, nós precisamos desse diálogo com o Senhor diário. Precisamos dizer: Senhor, onde tu moras? Senhor, deixa-me te seguir. Senhor, entra na minha vida. Senhor, transforma-me. Senhor, estou aqui, sujo, imundo do pecado. Lava-me com o teu sangue. Nós precisamos dizer isso diariamente ao Senhor. Bater no peito e dizer: Senhor, eu não sou digno que esteja comigo. Essas são as atitudes que a palavra de Deus nos ajuda e nos ensina hoje a nos prepararmos para termos prontidão para servir a Deus. Repito o que disse ao meio desta homilia: ninguém se desespere, é um caminho árduo e é um caminho para toda uma vida. Hoje nós parecemos que estamos progredindo e amanhã caímos lá no buraco profundo do nosso pecado. Mas recordemos, nós não pregamos e nós não cremos que nós vamos nos salvar por conta própria. É o Senhor que nos salvará. E este Senhor é rico em misericórdia. E Ele nos perdoa a cada vez que nós entregamos a nossa vida a Ele e o buscamos e deixamos Ele morar conosco. Ao perguntarmos ao Senhor: Senhor, onde moras? Onde te encontras? Onde te encontro? Certamente o Senhor dirá a cada um de nós: eu quero morar aí contigo. Eu quero viver na tua vida. Peçamos ao Senhor esta graça, de o buscarmos sem cessar, para que então depois possamos prontamente servi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.